Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês. Da digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O homem, que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Mário de Andrade. Olá, está no ar mais um Linkados na Área. Hoje com o jornalista Marcos Augusto Gonçalves e autor do livro 1922, A Semana que Não Terminou. Eu sou Daniela Gemignani. E eu sou Renato Bonfim. Juliana, você sabe quem foi Mário de Andrade? Sei, ele foi um escritor e poeta brasileiro, participou da Semana de 22, escreveu o livro Macunaíma. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Sim, eu conheço ele, eu estudei ele e eu gostava bastante do poema Sapos, que meu professor sempre dramatizava na sala. Você sabe quem foi a Tarsila do Amaral? Eu sei, ela foi uma artista brasileira que pintou vários quadros famosos, sendo deles o Abapuru. Você sabe quem foi a Anita Malfatti? Foi uma artista brasileira que participou da Semana de 22. Você sabe quem foi Vila Lobos? Foi um maestro e compositor brasileiro, certo? Marcos, olá, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês, um prazer. Marcos, o modernismo ele buscava criar uma identidade para a cultura brasileira. Será que a população da época ela tinha conhecimento dessa falta de nacionalismo? Quando o modernismo se coloca essa questão, ela já havia sido colocada anteriormente em outros momentos e por outros movimentos, como o romantismo, enfim. O que acontece naquele momento, no momento em que o movimento modernista de São Paulo aparece com mais clareza, que é na Semana de 22, né, e logo nos anos subsequentes, é que ao mesmo tempo que há um desejo de afirmação de uma cultura nossa, nacional, na arte, uma representação da temática brasileira, que já era uma reivindicação antiga, ao mesmo tempo que há essa reivindicação, que ela permanece, há também o desejo de se fazer uma arte nova, mais sintonizada com as linguagens renovadoras que vinham aparecendo no resto do mundo, na Europa em especial, mas também nos Estados Unidos, enfim. O início do século, o final do século XIX, a passagem para o século XX, é um momento em que várias crises acontecem e também uma certa crise da linguagem artística que vai se renovando e vai em busca de novos horizontes. E você pode contar um pouco para a gente como foi essa crítica do modernismo ao conservadorismo da época? Olha, a estratégia deles foi uma estratégia muito agressiva, assim, num determinado momento, né? Eles queriam... parecia claro para aquelas pessoas, não eram só os modernistas de São Paulo, mas em São Paulo havia um grupinho muito aguerrido e que se encontrava, organizado. Era muito claro para eles que o país estava atrasado em relação ao que estava rolando em outros centros, né? Muitos deles, né, a maior parte dos modernistas eram pessoas, de certa forma, da elite, né, porque tinham acesso, viajaram à Europa, Anita Malfatti foi estudar em Berlim, depois em Nova York, então eles sabiam, havia um contato, né, com o que estava acontecendo, assinavam revistas, então eles sabiam que havia um atraso. E a estratégia foi uma estratégia, num determinado momento, de combate, de realmente criar um caso, de atacar. Às vésperas da semana, houve vários ataques, especialmente do Oswaldo de Andrade, né, na imprensa, no Jornal do Comércio, aos grandes figurões da arte brasileira. Mas aí era uma coisa assim de detonar algumas das grandes figuras da arte tradicional. Então, eles criaram essa situação retórica, que é muito característica das vanguardas, de chamar... Eles eram os futuristas, no sentido não só do futurismo do movimento italiano, mas no sentido de que eles eram os portadores da arte do futuro. E o resto eram os passadistas, que queriam ficar naquela coisa antiquada, que já era, que não tinha mais futuro nenhum, que não dizia mais nada sobre o país, sobre as mudanças do novo século, a época da eletricidade, do avião. Então, eles estavam muito sintonizados nessa ideia de uma arte do futuro. Então, a estratégia foi uma estratégia de ataque, de criar mesmo
um acontecimento. A semana ela foi feita para marcar uma data, para ser uma coisa que criasse uma confusão, entendeu? Muitos artistas que participaram da Semana de 22, eles estavam presentes na mídia escrevendo artigos. Será que, apesar de inovador e polêmico, a semana teria essa repercussão que teve se eles não estivessem presentes na mídia? Eu acho que não. Quer dizer, quer dizer, em São Paulo houve uma repercussão bastante razoável na imprensa, né, com artigos, o Estadão acompanhou, teve jornais mais favoráveis, outros contrários, mas todos eles tinham uma militância, pelo menos os principais, né, na imprensa. A mídia, na época, era basicamente a imprensa, né, escrita, os diários e tal. O Mário escrevia, né, na Gazeta, o Oswaldo escrevia mais de um jornal, mas escrevia no Jornal do Comércio especialmente. O Menotti Del Picchia, que era o grande agitador, propagandista, era o editor de política do Diário Popular, não, ai meu Deus, do Diário de São Paulo, me fugiu o nome, do jornal, que era o jornal do Partido Republicano Paulista, o principal jornal do Estado de São Paulo. E ele era o editorialista político, ele despachava diretamente com o governador do Estado, no Palácio, então ele tinha duas personalidades, uma jornalísticas, né? Uma personalidade que era essa do Menotti, editor de política, e a segunda que era um pseudônimo, ele assinava como Hélios as crônicas culturais do jornal. E nessas crônicas culturais, embora fosse um jornal conservador, um jornal da grande elite cafeeira, as crônicas culturais do Menotti eram as mais avançadas, as mais ousadas, né, defendendo os modernistas, criando polêmicas. Então, acho que a estratégia do modernismo, como em qualquer vanguarda, né, assim, qualquer movimento que queira, de alguma maneira, né, se impor, ou pelo menos se fazer ouvir, precisava passar por algum tipo de estratégia de marketing e de mídia, né? E Marcos, como você mesmo disse, a semana marcou uma era no Brasil. Como foi a repercussão no exterior? Mudou de alguma forma a imagem do Brasil naquela época? Olha, a semana demorou um pouco para se afirmar como um fato histórico, mas logo na sequência da semana, foram todos para a França, praticamente todos. O Oswaldo foi para Paris, né? Tarsila, a Anitta ganhou uma bolsa, foi para Paris, o Brecheret foi para Paris, o Villa-Lobos foi para Paris e o Di Cavalcanti foi para Paris. Então, em dado momento, digamos, em 23, 24, estavam todos em Paris. E lá, de uma forma ou de outra, eles fizeram contato com os artistas e com a vanguarda artística francesa. E o Oswaldo depois foi convidado a fazer uma conferência na Sorbonne, que ele falou sobre a arte brasileira, sobre o modernismo, sobre a renovação estética no Brasil. A Anitta fez exposição, foi premiado, o Brecheret já havia sido premiado. Então, houve sim, depois da semana, algum tipo de desdobramento, reconhecimento internacional, obviamente que restrito, né, dentro dos círculos em que isso era possível, se tratando do Brasil, um país periférico, enfim, mas houve um contato e houve um reconhecimento. Também em outros países da América Latina, também na Argentina, houve contatos, enfim. Não foi algo que ficou... Estritamente no Brasil. Estritamente no Brasil. Inicialmente ficou muito em São Paulo, depois... o Rio tardou muito a lidar com essa questão, porque a semana foi visto um pouco como um negócio de paulista, assim, sabe? E São Paulo, naquela época, ainda era uma cidade menos importante, digamos assim. O Rio tinha 1.200.000 habitantes, São Paulo tinha 600.000, era metade do Rio, em 22. O Rio era a capital, tinha sido a capital do Império, era a capital da República, todos os intelectuais. Então, havia uma certa posição, não de arrogância, mas de realmente ser a cidade mais cosmopolita do Rio, e criou-se essa rivalidade também um pouco naquela época. E a imprensa do Rio, na verdade, não deu muita bola para a Semana de Arte Moderna, não. Marcos, o Pedro está falando ali que chegou agora, o Pedro Teixeira trouxe uma pergunta do Twitter aqui para você. O Edius quer saber de você o seguinte:
você acha que a repercussão da Semana de Arte Moderna de 22 seria a mesma coisa se acontecesse nos dias de hoje? Acho que não. Acho que não. Não dá para imaginar, né? É igual assim, se alguém fosse lançar a mini saia hoje, você acha que ia ter a mesma repercussão? Acho que não também. Pois é, então, é parecido. Quando você faz um gesto de rompimento com um determinado padrão, ou com uma determinada linguagem, ou com um determinado sistema de coisas, seja no campo da arte, da moda, do que for, uma vez rompido, você não vai romper de novo, já está rompido. Né? Então você conquista a liberdade. O problema é quando você vê que a liberdade está sendo de volta tolhida. Né? Isso às vezes acontece. Aí você tem, no momento do tropicalismo, por exemplo, havia um pouco disso. Né? A própria cultura de esquerda entrou numa onda regressiva, nacionalista, não podia botar guitarra elétrica, sabe? O que já havia se conquistado em termos de liberdade no campo da arte, de internacionalismo, etc., começou a ter um recuo. Então, ali você teve um grito, olha, chega, que é isso? O tropicalismo é um pouco esse grito, né, no campo da música popular. Mas a conquista da liberdade, que o Mário de Andrade fala depois avaliando a semana, a liberdade de pesquisa, a liberdade de fazer o que você... do artista experimentar no território da arte sem constrangimentos, essa liberdade já estava conquistada. No próximo bloco, Marcos Augusto Gonçalves vai contar um pouco mais sobre a produção do livro 1922, A Semana que Não Terminou.